Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso, a Tua bondade, a Tua misericórdia tem nos acompanhado todos os dias. Senhor, te damos graças porque podemos declarar que, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa hora, continue a falar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, vem falar aos nossos corações, ministra aos nossos corações a Tua palavra. Senhor, precisamos de Ti. Em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos para compreendermos quem o Senhor é, para termos revelação de quem o Senhor é. Deus, em nome de Jesus, encontre agora no coração de cada um aquela boa terra, pronta a receber a semente, e que essa semente lançada, Senhor, venha gerar frutos, e frutos a 100, a 60, a 30 por um, frutos dignos de arrependimento. Senhor, em nome de Jesus, somos carecidamente, precisamos do Espírito Santo de Deus nessa hora para nos conduzir, para nos direcionar, para ganhar o nosso coração, para revelar a Tua palavra a nós. Em nome de Jesus, Pai, vem e manifesta-se no nosso meio. Precisamos do Senhor, nos abençoe na ministração e no compartilhar da Tua palavra. Senhor, bendito seja o Teu nome. Confiamos no Senhor e somos totalmente dependentes do Senhor. Em nome de Jesus, nos agracie com a Tua graça, com a Tua presença nesta hora. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Estão bem? Amém. Como a gente havia falado semana, me proibiram de ficar andando demais. Então eu vou tentar. Falar que eu ando demais, então eu vou tentar ficar mais quieto. Se eu estiver andando demais, dá um... Semana passada nós falamos que vamos dar um pequeno intervalo, na carta de Tiago que nós temos estudado. E o Senhor colocou algo no meu coração, um sentimento de trazer compartilhar algo prático e simples nesta manhã, sobre a vida de Estevão. Eu já compartilhei essa história de Estevão lá no Garimpo, na conferência de varões desse ano. E o Senhor colocou no meu coração de novo, me trouxe à mente esse compartilhar, e eu queria trazê-lo aos irmãos de uma forma simples e prática. A morte de Estevão, o martírio de Estevão, ele foi a razão pela dispersão dos judeus convertidos, a dispersão deles, e chegou ao público da carta de Tiago. São judeus que se converteram e foram dispersos, saíram de Jerusalém. Então agora, a partir da morte de Estevão, iniciou-se uma perseguição aos judeus. E Estevão foi o primeiro mártir. E a vida de Estevão, ela nos ensina muitas coisas, muitas. Eu fui direto na fonte e, para mim, o meu nome se dava por causa do significado da palavra Estevão. Mas indo direto na fonte, Beto e Miriam disseram que o motivo do meu nome é por causa do testemunho de Estevão. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. 6 características da vida de Estevão. Um cristão exemplar para nós. Alguém que deu testemunho de Jesus Cristo. Alguém que foi morto por causa do nome de Jesus. Alguém que se ofertou ao Senhor mediante um sacrifício. Então, nós vamos falar de 6 características da vida de Estevão que nós podemos aplicar para nós, que nós podemos pegar como exemplo e colocar em prática. Não apenas ouvir, mas que nós venhamos pedir ao Espírito Santo que enraize essas verdades nos nossos corações para que nós consigamos colocá-las em prática. Porque se a gente só ouvir aqui nesta manhã e sair lá de fora, voltar para os nossos afazeres, sem uma mudança, não adiantou de nada. Então nós precisamos que essa palavra se torne viva em nós e que o Espírito Santo nos ajude a colocá-las em prática. Se você ainda não possui alguma dessas características que vamos falar, peça ao Senhor para que o capacite, para que o ajude a ter essas características que Estevão tinha. Então vamos abrir em Atos 6, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. O tema do meu compartilhar vai ser a vida de Estevão. A vida de Estevão. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram:
Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então aqui houve uma necessidade. As viúvas estavam sendo esquecidas da distribuição diária. E os apóstolos, os 12, eles não podiam abandonar a palavra de Deus para servir essas viúvas. Mas o interessante aqui é que, naquela época, naquele início da igreja do Senhor, após a morte do Senhor, a sua assunção aos céus, ascensão, viu? Ascensão aos céus, agora a igreja crescia. Os discípulos, os apóstolos, eles estavam levando a palavra de Deus para os judeus. Só que algumas viúvas estavam sendo esquecidas, estavam sem cuidado. E eles, nós não podemos parar. E de fato, eles não podiam parar de proclamar, de anunciar a palavra de Deus. Mas também as viúvas, elas não podiam ficar esquecidas do alimento diário. Então aqui nos mostra a importância do corpo de Cristo. Ali era importante a ministração da palavra e eles se consagrarem à oração ao ministério da palavra. Mas não quer dizer hoje que é o mais importante, no sentido de você nem sempre vai ter o dom da palavra. Você nem sempre vai se dedicar ao ministério da palavra, do ensino. Mas quantas outras funções existem no corpo de Cristo? Quão importante é também que as viúvas sejam alimentadas, cuidadas. Os discípulos iam ministrando a palavra e muitas pessoas iam se convertendo, iam se juntando a eles. E isso aumentava o número de pessoas, que precisavam ser cuidadas. E agora eles têm que escolher 7 homens, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então veja a importância para esse serviço, o cuidado às viúvas. Então se você às vezes olha, mas eu nunca vou ser como fulano, eu nunca vou pregar a palavra, eu nunca vou subir aqui e compartilhar algo. Às vezes essa não é a sua função. A sua função às vezes é cuidar das viúvas, é alimentar as viúvas, é limpar o local, é servir os necessitados, é cuidar das crianças. E é tão importante quanto o corpo de Cristo, ele precisa de todas as funções exercidas com diligência. Não existe uma mais importante que a outra. Se uma área do nosso corpo falha, todo o corpo fica deficiente. Então eles tinham um encargo, e essa era a hora deles não pararem de ministrar a palavra. Mas havia uma necessidade das viúvas. Então vamos escolher homens gabaritados. Não era qualquer homem, não era qualquer pessoa. Homens cheios do espírito de sabedoria. E aí, nós vamos para o versículo 5. Então, e o parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então elegeram Estevão, junto com outros 6, para darem assistência a essas viúvas, para ajudarem na distribuição e darem atenção a essas viúvas e essas pessoas que agora estavam aumentando. E Estevão, nós vemos aqui a sua primeira característica: alguém cheio de fé. Estevão, homem cheio de fé. Irmãos, e muitas vezes nós olhamos para nós, e às vezes parece que a gente olha assim, não, cheio de fé. E você olha para você, não, eu tenho fé. Hoje parece que virou moda. Todo mundo tem fé. Não, isso é uma pessoa de fé, é uma pessoa boa. Só que me parece que a pessoa que tem fé é muito mais aquela que acredita em Deus do que aquela que de fato sabe e vive pela fé. Fé nós sabemos que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E eu pergunto para você, será que você é uma mulher, um homem, um cristão, uma cristã cheia de fé? Não uma fé da boca para fora, não uma fé de alguém que acredita em Deus, não uma fé de alguém que vai em cultos religiosos, não uma fé de alguém que tem uma boa reputação moral, que faz tudo certo, que é uma pessoa boa. Não, alguém cheio de fé, como Estevão. Não uma fé religiosa, não uma fé passiva, mas uma fé ativa, que crê na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Só ouvir? Basta? Por que você ouve algo? Por que nós precisamos ouvir a palavra de Deus? Ouvir o que está escrito na Bíblia? Por que nós precisamos ouvir? Apenas para saber e nos manter informados? Não. Ouvir para praticar. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é comparado a alguém que edificou sua casa onde? Na areia. Vem as dificuldades, os ventos, as tribulações, os problemas, e ela não tem sólido fundamento, ela não tem base. Então nós ouvimos o que a palavra diz, mas precisamos de uma fé ativa, e não uma fé passiva. É uma fé que caminha baseado no que já foi dito pelo Senhor. Uma fé que crê naquilo que foi escrito, na convicção de fatos que não se vê. Você não vê, mas você sabe que a palavra de Deus é verdadeira e que ela vai se cumprir. Então o que está escrito aqui, nós podemos crer e podemos agir por fé. E a fé, como nós vemos em Pedro. Pedro, por duas situações, ele agiu por fé. Lembra quando Pedro, lá na pesca, ele pescou a noite inteira. E o Senhor Jesus chega, pede o barco emprestado. E Pedro era um pescador profissional. Pedro sabia o que ele estava fazendo. Ele não tinha pescado, ele não era um amador. E Pedro vai e pesca a noite inteira e não pega nada. Aí o Senhor Jesus chega e diz: Pedro, joga desse lado. Senhor, mas, sim, com todo o respeito, eu sou pescador profissional. É dessa forma que agimos com o Senhor. Quando temos uma palavra do Senhor, Pedro, lance desse lado. E nós queremos questionar, e no nosso racional nós pensamos: Senhor, mas eu sou, com todo respeito, eu sou um pescador profissional. Eu não sou um pescador qualquer. Eu sei onde os peixes estão, eu sei como pesca. Mas o Senhor deu uma palavra diretiva para ele. E o que Pedro diz? Sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro sabia pescar, irmãos. Pedro não era um amador. Só que pela palavra do Senhor, ele agiu por fé. Ele podia não acreditar. Tipo, não, mas eu já joguei a rede aqui nesse lugar. Não tem peixe. Mas pela tua palavra, vou lançar as redes. E a gente sabe o que aconteceu. Então ele agiu por fé, baseado pela palavra do Senhor dita. Mas ele tomou uma atitude. Ele não ficou esperando o Senhor pegar as redes e lançar as redes, ou os peixes pularem para dentro do barco. Não. Ele, por uma palavra, ele foi fiel. E ele agiu. E Pedro, novamente, quando estavam no barco, e o barco com os discípulos estavam numa tempestade, e eles veem o Senhor vindo, andando sobre as águas, eles ficam assustados. E Pedro diz o quê? Se é o Senhor mesmo, então fala para mim que eu vá até o Senhor. E o que o Senhor diz para ele lá no texto? Só uma palavra: venha. Uma palavra: venha. E o que Pedro precisava? Crer naquela palavra. Se o Senhor falou venha, ele iria até o Senhor. E ele começa bem, ele desce do barco e vai sobre aquela palavra. E vai caminhando. Só que de repente ele olha os ventos, a agitação do mar, e vem medo ao seu coração. E aí o que acontece? Ele começa a afundar. Porque ele não andou por fé. Ele creu naquela palavra e desceu do barco. Mas a hora que vê as circunstâncias, as tempestades, as dificuldades, nós afundamos. Porque nós esquecemos da palavra que o Senhor já liberou. Venha. Essa é a palavra. E nós temos que agir por fé, baseado na palavra que o Senhor já determinou. Irmãos, então se está escrito, se o Senhor já determinou uma palavra, vá por fé e haja. Tome uma atitude. Nós vemos lá nos heróis da fé em Hebreus. Todos os heróis, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, tudo diz: pela fé, Abel. Pela fé, Enoque fez algo. Pela fé, Noé fez algo. Pela fé, Abraão, algo. Tudo era uma fé ativa, baseado numa palavra do Senhor. E o que será de nós quando alguém lembrar de nós? Será que vai ser Estevão? Pela fé, Estevão acreditou em Deus. Pela fé, Estevão frequentou todos os cultos. Pela fé, Estevão fez coisas boas. Será que é isso que queremos que sejamos conhecidos? Ou pela fé, Estevão creu na palavra que foi dita a seu respeito? Pela fé, Estevão creu nas promessas feitas pelo Senhor e andou por fé, e agiu, e decidiu, tendo convicção de fatos que não se veem. E aí pela fé, lá em Hebreus, ler rapidamente com os irmãos, Hebreus 11, no final do capítulo. Irmãos, orem quem eram esses heróis da fé.
Hebreus 11:32. O que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por fé conquistaram reinos e praticaram a justiça. Obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, até de algemas e prisões. Agora vai falar de Estevão. Foram apedrejados pela fé. Foram apedrejados. Cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram como peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. O mundo não era digno deles. Então você vê que foram pessoas com fé, que fizeram obras, que viveram de fato pela fé. Não apenas acreditaram em algo bonito, ou em algo legal de se ouvir. Não, ouviram e creram. E por isso o Senhor estava com eles. Fecharam bocas de leões, foram torturados, tiraram força da fraqueza. Era uma fé ativa. Então, como Estevão, um homem cheio de fé, que sejamos esses, cheios de fé, mas uma fé ativa e não uma fé passiva, uma fé que caminha baseado na palavra de Deus. Primeira característica de Estevão. E aí nós vamos para a segunda característica. E o parecer agradou a todos, e então elegeram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Outra característica que você pode olhar aí para você e se perguntar: você é um cristão cheio do Espírito Santo? Amém. Quando nós cremos, nós sabemos que nós recebemos o Espírito Santo como selo da promessa. Ele habita em nós. Isso é uma promessa, uma certeza. A partir do momento que você entregou a sua vida ao Senhor, você recebe o Espírito Santo. Mas agora cabe uma responsabilidade nossa, nos enchermos do Espírito. E uma das formas está lá em Efésios 5, versículo 18 a 20. E diz que não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Como? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se embriagar com vinho é algo errado ou é pecado? Sim ou não? Se embriagar com vinho é pecado? E não encher do Espírito? É ou não? Porque nós temos uma condicionante. E às vezes nós paramos na primeira parte do versículo. Não, mas eu sou um cristão que eu não me embriago, eu não bebo, eu não me embriago com vinho. Amém. Mas você se enche do Espírito? Às vezes não. Às vezes você não só está se embriagando, mas às vezes podemos não estar nos enchendo do Espírito. E temos várias formas de nos enchermos do Espírito. Orando, lendo a palavra, buscando o conhecimento do Senhor, na vida da igreja. Mas uma das formas é quando estivermos juntos, falando entre vocês com salmos, hínicos e cânticos espirituais. Você quer ser cheio do Espírito? Quando estivermos juntos uns com os outros, cantando e louvando com o coração ao Senhor, estejamos com um só coração. André compartilhou semana passada. Muitos de nós estamos aqui em unidade? Não. Para mim, em união. Muitas das vezes estamos só de corpo presente, mas o nosso coração ele não está presente. Nós estamos louvando da boca para fora. Nós estamos juntos apenas por cumprir uma tabela. Nosso coração não está aqui presente. E você quer ser cheio do Espírito Santo? Cantando e louvando com o coração ao Senhor. E também dando graças ao Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Dê graças ao Senhor. Dê graças. Pare de ter uma vida de murmuração. Pare de viver uma vida de reclamação. Dê graças ao Senhor pelo que Ele tem feito por você. Cante louvores ao Senhor. Essa é uma das formas de você ser cheio do Espírito Santo. De uma forma do fruto do Espírito se manifestar na sua vida. Quando nós olhamos questão de embriaguez, irmãos, o álcool, o que acontece quando nós estamos embriagados?
Nós perdemos muitas das vezes a consciência. Nós falamos coisas que não falaríamos estando consciente. Nós perdemos o controle das nossas falas, das nossas atitudes, não é isso? E em paralelo aqui, o Senhor está comparando, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, não sejam controlados pelo vinho ou pela embriaguez. Porque quando você está bêbado, quem te controla é o álcool. Mas sejam controlados pelo Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Uma vida guiada, controlada, não pelo vinho, mas pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a direção do Senhor para nós. Esse é o desejo do Senhor para nós. Sejamos cristãos, homens, mulheres, guiados e controlados e governados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, se nós permitirmos o Senhor tomar todo o controle de nossa vida, todo, não só algum, nós iremos viver e desfrutar de uma vida de plena alegria, de plena satisfação, de pleno gozo, porque estamos não controlando a nós mesmos, não sendo controlados pelas circunstâncias, mas sendo controlados pelo Espírito Santo de Deus. E isso é o fruto do Espírito em nós. Nós sermos esses, controlados e direcionados pelo Espírito Santo. Então Estevão era alguém cheio do Espírito Santo. É a segunda característica. E a terceira característica, que ela vem logo alguns versículos abaixo, em Atos 6:8, que também tem a ver com o enchimento do Espírito Santo. Diz que no versículo 8, Estevão, cheio de graça e de poder. Outras versões, cheio de fé, repete, e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Irmãos, Estevão, cheio de fé e de poder. Outra, terceira característica de Estevão, era alguém cheio de graça e de poder. Havia o manifestar do Espírito Santo através da vida de Estevão. Estevão fazia grandes sinais e prodígios entre o povo. E essa era uma das formas que o Espírito Santo confirmava a mensagem dita pelos apóstolos. Lá em Atos 5 nos diz, e ele ia confirmando com sinais e prodígios a palavra anunciada. E às vezes nós ficamos detidos, irmãos, isso aqui é um complemento. Cheios do Espírito, nós sabemos o Espírito em nós. Amém. E nós precisamos e temos o Espírito Santo em nós, mas muitas vezes nos falta e precisamos do poder do Espírito Santo sobre nós, um revestimento de poder sobre nós, para que sejamos testemunhas do Senhor, para que sejamos testemunhas daquilo que Ele fez, para que anunciemos as boas novas. Então o Espírito Santo era aquele que confirmava a mensagem através da vida de Estevão, com poder, sinais e maravilhas. Então de um lado nós temos o agir do Espírito Santo em nós, de outro lado nós temos o agir do Espírito Santo através de nós. E ambos andam juntos. Não tem como você viver uma vida do Espírito Santo só em você, só internamente, e sem expressar, sem externar a manifestação do Espírito, que é através de nós. E não tem como também você viver de uma forma a externar, a expressar o poder e a manifestação do Espírito Santo através de você, sem tê-lo agindo em você. É o que a gente conhece como o caráter do Senhor formado em nós e o carisma, que são a manifestação do Espírito Santo através de nós. Então nós precisamos, o Pablo falou semana passada, que o Senhor restaure o altar do nosso coração. E assim, venhamos pedir ao Senhor um derramado do Espírito Santo sobre nós, com fogo, com poder, com unção, para que nós sejamos suas testemunhas. Às vezes, irmãos, nos falta pedirmos, clamarmos o Senhor, para que o Espírito Santo venha sobre nós, assim como veio ali sobre os discípulos em Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles, e a partir dali, eles começaram a testemunhar das boas novas de Cristo, começaram a anunciar a Jesus. Irmãos, não despreze a manifestação e o poder do Espírito Santo na sua vida, como um revestimento de poder, para que o Espírito Santo use você, use a sua vida, aqui na igreja, no trabalho, na sua casa, no mundo. Nós precisamos de um agir sobrenatural do Espírito Santo sobre nós. E por vezes, nós ficamos detidos no trabalhar dele em nós, e esquecemos do agir dele através de nós, e da obra do Espírito Santo em nós e na igreja. E o Espírito Santo, ele tem vários atos. Alguns estudiosos comentam que o livro de Atos, ele vai falar do agir do Espírito Santo, que foi o início da igreja. Mas alguns estudiosos dizem que ele deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque
Porque nós vemos, na hora que você lê o livro de Atos por completo, como o Espírito Santo agiu na vida dos apóstolos, na vida de Paulo. Como o Espírito Santo guiava todas as coisas. Como o Espírito Santo manifestava através deles. E aí nós, muitas vezes, nos esquecemos da obra que o Espírito Santo realiza e realiza em nós e na vida da igreja. E um dos atos do Espírito Santo, que às vezes nós focamos apenas em uma obra do Espírito Santo. Às vezes nós focamos em só um agir do Espírito Santo. Às vezes queremos tê-lo como uma força quando nós precisamos ser socorridos. Mas não, o Espírito Santo tem uma obra a realizar em nossas vidas e Ele está realizando na vida da igreja. Então eu notei alguns atos do Espírito Santo. Quero que os irmãos prestem atenção. Isso tudo aqui é obra e manifestação do Espírito Santo de Deus, do próprio Senhor. O Espírito Santo é aquele, a palavra nos diz, a Bíblia nos diz, que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós. O Espírito Santo é aquele que concede e restaura a vida. O Espírito Santo é aquele que guia os servos de Deus, guia o povo de Deus. O Espírito Santo é aquele que inspirou as Escrituras. Toda Escritura foi inspirada por Deus. O Espírito Santo de Deus inspirou as Escrituras. O Espírito Santo testemunha as boas novas por meio de sinais e maravilhas e de poder. O Espírito Santo ensina e conduz o povo de Deus, a igreja, às verdades bíblicas. O Espírito nos revela, nos leva a toda a verdade. O Espírito dá testemunho de Jesus e o glorifica. Essa é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo concede dons ao povo de Deus, à sua igreja, para a edificação dos santos. O Espírito Santo nos dá dons conforme lhe apraz. O Espírito Santo é aquele que dá força e capacitação para andarmos uma vida em santidade e para termos vitória sobre o pecado. Se não for agir do Espírito Santo, irmãos, você não andará em santidade. Você não vencerá o pecado. O Espírito Santo é aquele que confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que verdade maravilhosa. O Espírito Santo é aquele que forma o caráter de Cristo em nós e nos faz semelhante a Jesus. E o Espírito Santo, irmãos, é aquele que tem comunhão conosco. Nós podemos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que fala aos nossos corações, que ministra aos nossos corações, que revela quem Deus é a nós, que nos mostra Cristo crucificado. Ele é que tem comunhão conosco. Nós podemos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, essa é uma das obras e manifestações do Espírito Santo. Não tem como nós vivermos e sermos edificados, andarmos em santidade, temos uma vida cristã sem a manifestação e a presença do Espírito Santo de Deus agindo em nós e através de nós. Não se engane, você não conseguirá vencer o pecado sem a obra do Espírito Santo em sua vida, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a capacitação do Espírito Santo. Irmãos, quão privilegiado nós temos, porque pessoas do passado, os heróis da fé, eles aguardavam uma promessa, mas eles não participaram dessa promessa. Hoje nós podemos fazer parte dessa promessa. O Senhor Jesus veio, morreu por nós, e agora o Espírito da promessa habita em nós. Ele está conosco e estará todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma verdade preciosa. O Espírito de Deus está conosco todos os dias. Isso é um privilégio, irmãos, para nós. Então que nós não desprezemos a obra do Espírito Santo, não desprezemos a manifestação do Espírito Santo através de nós, através de você e em você, levando a você a transformar o seu caráter à imagem de Jesus Cristo. Essa é a terceira característica de Estevão. A quarta característica de Estevão, no Atos 6, versículo 9 e 10. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Irmão, quarta característica. Estevão era alguém, um cristão, cheio de sabedoria. E em Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: se porém algum de vocês necessita de sabedoria. Quem aqui necessita de sabedoria? Quem aqui necessita de sabedoria ou não precisa? Todo mundo sabe. Eu necessito de sabedoria. Peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Irmãos, nós temos uma grande diferença aqui entre conhecimento
e sabedoria. Às vezes, quando nós falamos de sabedoria, você pode pensar que, não, mas eu sou uma pessoa sábia. Eu leio muito, eu tenho muito conhecimento, eu busco muita informação, eu tenho uma longa caminhada, eu já sou velho, tenho 30 anos, 40, 50. Quantas coisas eu já aprendi? Eu sou alguém sábio. Você é alguém que tem muito conhecimento. Ser alguém cheio de sabedoria é muito diferente de alguém cheio de conhecimento. O que é conhecimento? Aquilo que você aprende, aquilo que você absorve, aquilo que você lê, aquilo que você absorve de conhecimento, de informação. E isso é conhecimento. Agora, sabedoria é aquilo que você faz com o conhecimento que você tem. Não adianta nada nós temos N conhecimentos de N assuntos, sermos cheios de inteligência, de intelecto, se chega em alguns momentos, nós não sabemos agir com sabedoria. Nós temos tanta informação, mas a hora que precisamos agir com sabedoria, com aquele conhecimento que nós temos, nós falhamos. E nós não agimos com sabedoria. E Estevão era alguém cheio de sabedoria. Ele estava discutindo na sinagoga com os judeus cheios de sabedoria, cheios de conhecimento das Escrituras. Não era qualquer pessoas que estavam ali na sinagoga discutindo com Estevão, mas a Bíblia diz que eles não podiam resistir ao conhecimento de Estevão. Não, a sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Irmãos, que você peça ao Senhor sabedoria para agir em cada circunstância, em cada situação. Não adianta nada lermos, enchemos nossa cabeça de conhecimento, se o Senhor não nos der sabedoria, se o Espírito Santo não nos conceder sabedoria, para que venhamos usar aquele conhecimento em prol do reino de Deus e sermos sábios no nosso agir, sábios no nosso falar, sábios na nossa exposição. Irmãos, nós podemos. Existe a possibilidade de ter sabedoria sem conhecimento? Não. Mas existe a possibilidade de você ter conhecimento sem sabedoria? Sim. O conhecimento ele é extremamente importante. Se você não tiver o conhecimento da palavra, se você não tiver o conhecimento das Escrituras, não tiver o conhecimento de N assuntos, quaisquer que sejam, você pode, ainda assim, não ter sabedoria. E você pode não ter sabedoria. Você não vai ter a sabedoria se você não tiver o conhecimento. Então, ambos andam juntos. Mas lembre-se, sem sabedoria, o seu conhecimento não vale. Você não saberá usar esse conhecimento com sabedoria e na hora certa, no momento certo, e com graça e com vida, trazendo vida para as pessoas. Esse é o propósito da sabedoria. Em Provérbios 8:11 diz que, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Nada do que você deseja mais no seu coração pode se comparar à sabedoria que vem, não a sabedoria humana, a sabedoria que vem do alto. E nós sabemos, irmãos, que a sabedoria é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus. Ele é a sabedoria em pessoa. O Espírito Santo de Deus é a sabedoria. E nós podemos nos achegar e pedir, Senhor, Deus, nos dê essa sabedoria. Então, quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais o Espírito Santo molda o caráter de Cristo em nós, quanto mais nos parecemos com o Senhor, mais sábios nos tornamos, à medida que buscamos sabedoria, pedimos sabedoria e olhamos para a vida do Senhor e conhecemos como o Senhor foi uma pessoa sábia e como o Senhor, Deus, é a própria sabedoria. Então que venhamos ser homens cheios de sabedoria, buscando a sabedoria que vem do alto para as nossas vidas e para nos direcionar em cada situação. Então agora nós vamos para a quinta característica, em Atos 7. E aí, quando Estevão agora está diante do Sinédrio, ele vai depor, ele vai testemunhar as acusações feitas contra ele. Nós vemos no capítulo 7 o quão Estevão vem discorrendo, desde lá de Abraão, a história, claro que resumidamente, mas ele vem passando por Abraão, José, Moisés, Josué, Davi, até chegar ao assunto que ele quer tratar. Porque ele estava sendo acusado de não observar a lei, de violar a lei, de profanar contra o templo. E aí ele vem, gasta um capítulo inteiro para fazer sua defesa. E ele vem explicando. Que conhecimento, que sabedoria. Estevão era alguém, irmãos, que conhecia as Escrituras. Estevão era alguém que conhecia a palavra de Deus. Pelo discurso de Estevão, você vê que ele não estava falando qualquer coisa. Ele estava vindo discorrendo desde o início, cada detalhe. Então, a quinta característica de Estevão,
Estevão era alguém que conhecia as Escrituras. Ele sabia o que tinha acontecido. Ele sabia a história. Ele tinha conhecimento do que ele estava falando. E Estevão era alguém que estava testemunhando da sua fé. Em 1 Pedro 3,15 diz assim: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que é em vós. Irmãos, você está preparado para responder para qualquer um que pedir razão da esperança que é em vós, que é em você? Se te questionarem, se te confrontarem, se te acusarem, você está pronto para responder a respeito daquilo que você crê? Para responder, você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Você precisa de sabedoria. Mas você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ler, meditar, estudar, conhecer. Não estou falando conhecer com tanta profundidade, como alguns teólogos, como irmãos mais maduros, como alguns mestres. Não. É conhecer a base. Conhecer aquilo que são coisas claras nas Escrituras. Conhecer os fundamentos da fé. Algumas coisas fundamentais. Então, não é conhecer grego original, fazer pontes. Não, você pode estudar isso, mas às vezes a gente fica frustrado, porque eu nunca vou conhecer dessa forma que os irmãos conhecem. Eu nunca vou conseguir entender essas colocações, essas nomenclaturas. Não, conheça as Escrituras. Vá diante do Senhor, peça o Espírito Santo para se revelar a você de uma forma simples. E Ele vai revelar a você as verdades aqui escritas. E quando você vai ler as Escrituras, eu separei em 8 pontos. Se você entender esses 8 pontos, é o que a Escritura vai dizer de Gênesis a Apocalipse, e você se atentar a esses 8 pontos, você vai entender o que a palavra diz. Vai ficar mais claro na sua mente. Quais são esses 8 pontos? Quando você for ler as Escrituras. A Bíblia inteira, ela fala desses 8 pontos. Criação, queda, peregrinação, redenção, justificação, a santificação, a capacitação, a ressurreição e a glorificação. Hoje nós estamos aonde? Num processo de quê? Estamos vivendo na santificação e na capacitação que o Senhor nos dá para vivermos em santificação. Já passamos da criação, passamos da queda, passamos da peregrinação do povo de Israel, já tivemos a redenção, já fomos justificados. E agora estamos num processo de santificação e de capacitação do alto, para que vivamos uma vida em santidade. E agora o que nós aguardamos? A nossa ressurreição e a nossa glorificação. Então toda a Bíblia ela vai resumir nesses pontos. Então quando você for ler, entenda esses pontos, cada situação, e você vai ver que todas as histórias, todos os fatos, todas as narrativas, elas apontam para uma só pessoa. Cristo Jesus e a sua obra perfeita. É para isso que a palavra do Senhor vai apontar. Em toda a história da igreja, em todos os livros e capítulos, tudo você vai conseguir ver Jesus crucificado, a sua obra consumada na cruz. Esse é o papel das Escrituras. E você tem que saber disso, para que quando venham confrontar você, você saiba da razão daquilo que você crê. Você não fique só do que você ouviu, não fique andando de um lado para o outro, qualquer vento de doutrina, qualquer coisa. Não, tenha firme convicção daquilo que você crê. Busque diante da palavra, peça ajuda ao Senhor. E o interessante é que no discurso de Estevão, da defesa de Estevão, tinha um elemento que se chama, um elemento do discurso forense. O que era esse discurso forense? Era quando o acusado, ele ia fazer sua defesa, e quando ele ia fazer um discurso, ele acusava os acusadores daquilo que ele estava sendo acusado. Então, Estevão estava sendo acusado de violar a lei, de blasfemar contra o templo. E o que Estevão faz no seu discurso? Ah, é? Eu que estou blasfemando o templo? Eu que estou violando a lei? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é a verdade. Estevão vem, de forma que eles ficaram enfurecidos. Eles ficaram bravos. Um ódio tomou conta deles. Porque Estevão os acusou daquilo que eles estavam acusando Estevão. Mas Estevão, ele acusou com verdade, mas porque ele conhecia a palavra, ele conhecia as Escrituras. Então, às vezes, você pode ser confrontado. E se você não tiver conhecimento da palavra, você vai ser confrontado. Você não vai confrontar as pessoas, você não vai... Peraí, mas também está escrito.
Mas espera aí, não é assim que está dizendo. O correto é isso. Então nós precisamos desse conhecimento das Escrituras como Estevão. Conhecer as Escrituras, ler a Bíblia. Irmãos, gaste tempo lendo a palavra de Deus. Ela é alimento para você. Leia. E sexta e última característica. Atos 7, 59 e 60. E enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Irmãos, sexta característica. Estevão tinha um coração perdoador. Irmãos, olha o coração de Estevão sendo apedrejado. Ele ajoelha e grita bem alto: Senhor, não os condene por causa desse pecado. Estevão tinha um coração de perdão. E às vezes nós, como que é o nosso coração? Irmão não me olhou. Irmão não me cumprimentou. O irmão falou mal de mim. O irmão fez isso, fez aquilo. E fica de biquinho. Irmãos, que coração que é esse? Estevão estava sendo apedrejado, morto. E ainda assim liberou perdão. Ele não pegou essa ofensa para ele. Ele não pegou essa... Tem outra palavra aqui. Como é que chama a pessoa? Rancor. Ele não ficou com um coração rancoroso. Estevão liberou perdão. Ele teve um coração para perdoar. Olha como está a sua vida. Se você não tem magoado por coisas pequenas, coisas simples. E aí você tem alimentado aquilo, alimentado, não libera perdão, fica magoado, com rancor, e aí vai sofrendo, vai acumulando aquilo, e aquilo vai te consumindo. Só porque você não liberou perdão. E junto com a liberação de perdão, o Senhor espera que nós tenhamos um coração também apto para pedir perdão, para se arrepender. Não só liberar perdão, mas pedir perdão. O coração que agrada o Senhor, segundo está lá em Salmo 51, 17, diz o seguinte: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Irmãos, o coração que o Senhor deseja achar em nós é um coração quebrantado, contrito, disposto a perdoar, assim como o Senhor. E veja que essa frase que Estevão disse, do que você lembra? Quem disse a mesma frase? Jesus, lá na cruz. Irmãos, Estevão era alguém cheio de um coração perdoador, alguém que se parecia com Cristo. Jesus também falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, tem esse coração. E o interessante é que, quando você libera perdão, o maior beneficiário é você mesmo. Você fica livre. Às vezes a pessoa que te ofendeu, ela nem está sabendo que te ofendeu. Às vezes a pessoa que te ofendeu, ela não está nem aí. Ela seguiu o seu caminho. E você está lá remoendo, sofrendo. Mas fez isso comigo, falou isso para mim, fez isso, fez aquilo. E a pessoa está livre, leve e solta. E você remoendo e sofrendo. Mesmo que a pessoa não te perdoe. Se você tiver direção, e é o que eu acho correto você fazer, você sabe que alguém te magoou, vá até essa pessoa, converse, seja sincero. Fulano, você me magoou nessa questão, eu fiquei magoado. E se ela não te pedir perdão, se ela ainda permanecer no erro, diga: eu estou hoje te perdoando. Eu estou liberando perdão sobre você. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não queira me perdoar, mesmo que você não queira pedir perdão, eu te perdoo. Irmãos, você ficará livre de toda mágoa, de toda amargura, de toda angústia. Libere perdão. Tenha um coração perdoador. Olhe para o Senhor. Olhe para o que Ele fez. Olhe para o que Ele recebeu. E ainda assim Ele liberou perdão. Não estou dizendo que liberar perdão é você continuar convivendo, continuar com a mesma amizade. Não. É liberar um perdão sincero. Liberar um perdão. Deixa a pessoa embora. Tira esse sentimento de você. Muitas, irmãos, dos nossos problemas de saúde, mentais, físicos, emocionais, é por causa de um coração amargurado. É por causa de um coração de pedra. Um coração que não libera perdão. Pode olhar, olhe para trás, puxe a sua história. Alguém que você não liberou perdão, está te causando tanto mal. E aí você fica doente, você fica mal emocionalmente, com problemas, depressivo, angustiado, ansioso. Tudo porque você não liberou perdão.
O perdão é uma arma poderosa, irmãos, e nós precisamos usá-la. Ter um coração que perdoa. Essa é a sexta característica de Estevão. Um coração que perdoa. Então, quais são as 6 características de Estevão? Homem cheio de fé. Homem cheio do Espírito Santo. Homem cheio de graça e poder. Alguém cheio de sabedoria. Quinta característica, conhecia as Escrituras. E sexta característica, um coração perdoador. Irmãos, Estevão, para nós finalizarmos, é um exemplo de cristão para nós. Se há alguém que você pode se espelhar, além do Senhor Jesus, espelhe-se na vida de Estevão. A Bíblia relata poucos versículos sobre a vida dele. Mas tudo que a Bíblia e as Escrituras relatam, você pode compreender e concluir que Estevão era alguém parecido com Jesus. Estevão era um cristão exemplar. Tanto que no versículo 55 de 56, para mim, esse é o ápice da vida de Estevão. Como ele era um exemplo, como nós devemos ser como Estevão, como devemos ter esse testemunho que Estevão tinha. Em Atos 7, 55 e 56 diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo. É engraçado como aqui sempre relata, né? Todos os versículos, a Escritura faz questão de mencionar. Estevão, cheio do Espírito. Falava pelo Espírito. Estevão, cheio de Espírito. Estevão, cheio do Espírito. Era um homem cheio do Espírito Santo. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Irmãos, que visão é essa que Estevão teve? Enquanto ele estava sendo apedrejado, indo para ser morto, ele olhou os céus e viu eles abertos. Os céus estavam abertos. E ele viu o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Além de tudo isso, Estevão teve uma visão no final da sua vida. Ele viu os céus abertos. Será que nós estamos vendo os céus abertos? Será que nós estamos com essa visão espiritual de ver o Senhor, de ver o Filho do Homem, de olhar para Cristo, com os nossos olhos voltados para Cristo? Irmãos, e o ápice da morte de Estevão, que para mim é maravilhoso, é que diz que Estevão viu o Senhor de pé, à direita de Deus. Alguns estudiosos supõem, não tem como nós afirmarmos, mas é uma boa suposição. É como se Jesus tivesse levantado do seu trono, estava de pé, esperando Estevão subir aos céus. Irmãos, olha que cena. Jesus estava à direita do Pai no trono e fica em pé para receber Estevão, que Estevão iria subir aos céus. Mas será que Jesus, ele se levanta do trono para nos receber? Será que ele vai se levantar quando chegar a nossa hora de olhar o Estevão, homem cheio do Espírito Santo, e ele vai se revelar a nós e esperar de pé do seu trono para nos receber? Como será o nosso testemunho? Como foi a nossa vida até que o Senhor nos chame? Como está sendo a sua vida? Estevão teve esse privilégio. Mas o mais lindo é que naquela época, quando alguém ia ser acusado num tribunal, no sinédrio, o juiz e as testemunhas, eles se colocavam de pé para dar o veredito para aquele acusador, para aquele réu. E no caso, então nós temos aqui esses juízes e essas testemunhas quando foram dar o veredito para Estevão, que foi que ele estava condenado, certo? Estevão foi condenado à morte. Então estavam de pé os juízes e as testemunhas. Só que agora, irmãos, de outro lado, o que eles não sabiam é que do outro lado estava o verdadeiro juiz em pé, dizendo: inocente, está consumado. Irmãos, isso é maravilhoso. Você não tem culpa, não há condenação ou culpa maior que o amor do Senhor. Por mais que aquelas testemunhas e aqueles juízes estavam em pé, condenando Estevão à morte, o verdadeiro juiz estava de pé, também dando o veredito para Estevão: inocente, está consumado. Não há culpa, não há condenação sobre você. Irmãos, nós temos noção dessa realidade. Muitos podem se levantar
e te acusar. O seu passado, o seu pecado, você é isso, você é aquilo. Você não pode fazer isso. Deus não te recebe, Deus não ama você. Só que tem alguém de pé do outro lado dizendo: não há condenação ou culpa maior que o meu amor. Eu paguei o preço. Você está livre. Não há nenhuma condenação contra você. Nenhum escrito de dívida que era contra você existe mais. Eu paguei o preço. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando nós olhamos para o Senhor e sabemos que não há nenhuma condenação contra nós. Não, o diabo não pode nos acusar. Nós temos alguém que pagou o preço. E por causa do sangue do Senhor, nós fizemos memória aqui nesta manhã. Por causa do sangue do Senhor, estamos livres. Somos livres. Fomos justificados em Cristo Jesus. Irmãos, olha a diferença. Lembre-se, toda vez que o inimigo te acusar, lembre-se, o Senhor não te acusa. Não há condenação contra você. Quando vier uma condenação, repreenda. Arrependa-se de onde você está e olhe para Jesus. Olhe para os céus. Levante seus olhos para os céus e veja o Filho do Homem de pé, à direita de Deus, dizendo: está consumado, tetelestai. Já não há condenação sobre você. A minha graça te basta. O meu sangue é suficiente. Irmãos, se nós vamos crer nessa palavra, assim como Estevão, que nós vamos olhar para os céus e ver o Senhor Jesus crucificado, entronizado, aquele cordeiro que foi imolado, que nos deu vida, e vida juntamente com Cristo. Em nome de Jesus, que a vida de Estevão, irmão, seja esse exemplo, que essas 6 características, elas sejam vida para você, hoje, amanhã, no decorrer da semana. E busquem e peçam ajuda ao Espírito Santo de Deus, que te capacite e que revele essas verdades ao seu coração, e que ele se manifeste através de você e em você, gere mudança no seu coração, transforme a sua mente, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Irmãos, puderem colocar de pé, vamos agradecer o Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo amor do Senhor. Obrigado porque não há condenação ou culpa. Não tem sobre nós nenhum escrito de dívida. O Senhor já pagou tudo ali na cruz do Calvário. Senhor, hoje somos livres do pecado, livres da lei do pecado. Senhor, hoje em nós habita a vida do Senhor. Pai, muito obrigado, porque fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Senhor, hoje estamos livres diante do Senhor. O Senhor nos fez livres, o Senhor nos comprou, o Senhor pagou um alto preço por nós. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a sermos tuas testemunhas, assim como Estevão, Senhor. Ajude a expressarmos a vida de Cristo através de nós, a sermos homens e mulheres cheios de fé, cheios do Espírito Santo, cheios de graça e de poder, homens e mulheres cheios de sabedoria, homens e mulheres que conhecem a tua palavra e homens e mulheres que têm um coração disposto a perdoar. Senhor, queremos viver e andar aqui nessa terra sendo parecidos com o Senhor, expressando a vida do Senhor. Espírito Santo, nos ajuda, nos capacita, vem sobre nós com poder, com unção, com graça. Nos ajude nessa caminhada, nesse processo de santificação. Ajude a santificarmos a cada dia mais, a sermos livres do pecado, livres da escravidão, livres das correntes que nos têm nos aprisionado, do passado, da angústia, da depressão, da ansiedade, dos sofismas. Senhor, nos liberta em nome de Jesus. Espírito Santo, manifesta o teu poder sobre a tua igreja, manifesta o seu poder sobre nós aqui. Senhor, ganha os nossos corações para o Senhor, transforma a nossa mente, para que conheçamos qual é a boa, agradável e a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, precisamos do Senhor. Pai, sem o Teu Espírito Santo, nós não podemos nada, nós não podemos pelas nossas forças, nós não somos capazes, Senhor, de fazer nada sem o Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrame sobre nós o Espírito Santo, nos capacite e nos faça olhar para Cristo, nos dê amor pelo Senhor, fome e sede pela Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a Tua igreja, clamamos pelo Senhor. Glória a Deus por Jesus Cristo nas maiores alturas. Senhor, Teu é o reino, o domínio e a glória para todos sempre. Amém. Aleluia, Jesus.